Bom, vamos começar a trazer informações sobre o São Paulo. Primeiro, vamos começar projetando esse confronto entre São Paulo e Boca Juniors, né? São Paulo e Boca Juniors nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Como é que a alta cúpula vê essa possibilidade de enfrentar o Boca Juniors? Até do que a gente tem de apuração, o São Paulo vê como uma ótima partida, um ótimo desafio. É claro que é um desafio difícil, principalmente você enfrentar o Boca na Argentina não é fácil. Até eu dei uma olhada em veículos argentinos, porque o Boca tem jogado lá no estádio do Huracan, mas é por conta de uma reforma do gramado. Existe uma possibilidade desse confronto contra o Tricolor Paulista, como vai ser só daqui a 25 dias, 30 dias, desse confronto acabar acontecendo em La Bombonera, mas ainda não é algo confirmado e a gente vai atualizando junto à mídia argentina todo esse cenário de La Bombonera. Pô, seria fantástico, né? São Paulo e Boca Juniors, La Bombonera e também no estádio do Morumbi seria épico. Mas aí, a alta cúpula do São Paulo acredita que enfrentou um adversário difícil, um adversário complicado, mas no papo que eu tive, e foi um papo através de mensagem, mas pelas palavras ali que eu vi, e aí depois eu vou bater um papo maior sobre isso por telefone, aí a gente vai trazer, se tiver alguma novidade, mas eu senti um ar de um ótimo desafio, sabe? Quando eu perguntei, pô, e aí o Boca, o que você acha? Você acha que vai dar? Você acha que como que vocês avaliam isso? E eu vi num cenário muito otimista de desafio mesmo, sabe? De você ter um ótimo desafio pela frente, de você desafiar esse elenco, de você desafiar esse clube, talvez de rivalizar histórias, né? Porque são dois grandes clubes do futebol sul-americano que não vivem as suas melhores fases. Então, eu pude entender que não há um temor, há um respeito muito grande, né, pela história do Boca Juniors, mas não há um temor pelo Boca e há uma sensação de que é isso, precisamos de jogos grandes assim, precisamos enfrentar adversários dessa forma. Com todo respeito ao Bolívar, foi um adversário digno, mas cara, numa Copa Sul-Americana, é basicamente uma Libertadores você enfrentar o Boca Juniors, mesmo em um cenário de Sul-Americana. Então, vai ser o ar diferente, vai ser uma preparação diferente para esse confronto, vai ser também uma motivação diferente por parte da torcida. Então, é um alforô que está tendo no São Paulo ao pegar o Boca Juniors, ao entendimento de que sim, é um adversário importante e que pode sim causar problemas ao São Paulo, mas é aquele tesão pelo esporte, sabe? De você se desafiar. O esporte às vezes é isso. E esses jogadores, a gente pode colocar de alto nível, né? Porque são jogadores de Série A de Campeonato Brasileiro, não estou colocando nível técnico, tudo, estou falando em termos de esportista. Eles estão quase que na elite, né? Porque talvez elite seja futebol europeu. E esses caras são movidos a desafios. Então eu vi muito nesse cenário de ser desafiado a enfrentar o Boca Juniors. Então por conta disso, acredito que eu vi um tom ali de, eu não diria otimismo para passar, mas de tesão para poder jogar essa partida. E quero saber de vocês nos comentários o que vocês acham de enfrentar o Boca Juniors nas quartas de final. Confesso que estou animado também para poder ver essa partida, essas duas partidas que a gente vai ter na Copa Sul-Americana. Bom, eu vou começar então de trás para frente aqui nas minhas informações, das minhas anotações, tá? O São Paulo tem um Pix, né, da Conmebol agora, né? Conquistou aí essa vitória importante, essa classificação. Então agora o São Paulo tem direito aí a 3,6 milhões de reais da Conmebol por conta da classificação aí para a próxima fase. Essa grana vai cair nos cofres do São Paulo. O São Paulo poderá realmente fazer aí essa quantia, poder utilizar da melhor forma, poder pagar os vencimentos, poder fazer todas as questões que precisa fazer realmente para ter um fluxo de caixa um pouco mais equilibrado. Continuar então as contratações do Newton e também do Domingos Duarte, né? Vamos trazer alguns bastidores do que eles têm achado dessas contratações, do que o São Paulo tem visto, do que o técnico Dorival Júnior também tem observado, e a gente vai trazer mais elogios do que coisas ruins, né? São dois jogadores que, quando entraram no time, assumiram totalmente o protagonismo, né? O Domingos Duarte hoje é o homem de confiança do Dorival. O Domingos Duarte é alguém com que o Dorival confia no seu sistema defensivo para atuar dos dois lados do campo. Então o Dorival Júnior gostou do perfil do Domingos Duarte, um perfil sério, um perfil de mais xerifão, só que ao mesmo tempo o Domingos Duarte se ambientou rapidamente ao grupo,
conseguiu mostrar um perfil de liderança que até surpreendeu na avaliação que o São Paulo tinha de scout, de tudo. O São Paulo não tinha que ele tinha esse perfil de liderança dentro do plantel e estão vendo que realmente ele tem esse poder de liderança, esse poder de persuasão também dentro do grupo. Além do mais, a qualidade técnica impressionou o Dorival. O Dorival já sabia que se tratava de um jogador com um nível técnico interessante, só que o fato dele já chegar para ser titular e já sendo titular foi um fator que surpreendeu o Dorival no dia a dia, porque a ideia era uma pequena ambientação para depois ele começar a brigar por espaço, principalmente com o Arboleda, né, já que normalmente ele sempre atua como um zagueiro pela direita. Só que não, o Dorival viu rapidamente essa qualidade, ele viu rapidamente que se trata de um jogador diferente, que se trata de um jogador de uma qualidade técnica realmente alta e tem dado total respaldo e confiança para o Domingos Duarte. Não sei em Chapecó, gramado sintético, se ele vai ser titular até por um fator físico, mas é um jogador que realmente tem mostrado qualidade, assim como o Newton, né? O Newton, do outro lado, o Newton, na visão do Dorival, são dois fatores importantes. O primeiro é o fator tático. O Newton tem cumprido todas as funções que o técnico Dorival Júnior tem passado. Eu sei que às vezes isso possa ser o mínimo, mas às vezes o treinador pensa em situações para o atleta que é complexa, que às vezes o atleta não vai conseguir cumprir por característica do atleta e perfil de atleta, e tá tudo bem, isso acontece, isso faz parte. Só que o Newton ele conseguiu fazer exatamente aquilo que o Dorival tem pedido. O Dorival quis uma complexidade com o Newton. Newton, você vai ser um primeiro volante, às vezes com o Pablo você vai ser segundo até, só que em alguns momentos durante a partida você vai ter que ter um entendimento, vai ter que observar as minhas orientações para você vir ser um zagueiro pelo lado direito. Então, olha a complexidade disso, a depender do momento com bola, a depender do momento do jogo, a depender do momento do adversário, a depender do momento que estamos na partida, se é atacando, se é defendendo. Então, há uma complexidade no que é orientado ao Newton e ele soube entender perfeitamente aquilo que quer o técnico Dorival Júnior. Além de tudo, o Dorival entende que o fator de você ter o Newton, você ganha em posição física e bola aérea. Bola aérea ofensiva e defensiva. É um jogador com uma alta estatura e é um jogador também que ganha duelos na parte física. Coisa que o Dorival entende que ganha jogo, coisa que o Dorival entende que realmente vai fazer diferença no dia a dia. Então há um entendimento de que o Newton tem agradado o técnico Dorival Júnior muito por conta também dessa parte física, de ser um atleta que o Marcos Antônio, por exemplo, é alguém que ganha duelos pela parte técnica. O Newton não. O Newton já é um cara que na parte física ele se sobressai, ganha duelos importantes e é mais ou menos nesse contexto que há o entendimento de que o Newton tem ajudado bastante, tá? Para a gente continuar, então, vamos falar um pouquinho mais sobre as opções do técnico Dorival Júnior para essa partida. O Victor Sá saiu do time por opção do técnico Dorival Júnior, né? A gente vai trazer outras opções aqui que foram mais por questões táticas e até físicas, né, na verdade, mas o Victor Sá foi uma opção técnica mesmo, né? O Dorival tem gostado do Victor Sá no dia a dia, ele tem aprovado o rendimento do jogador, só que obviamente há o entendimento de que o Arthur é o titular absoluto desse time, então ele acabou saindo do time titular muito por conta dessa entrada do Arthur. Né? Até o Dorival prefere colocar primeiro o Ferreirinha, depois o Victor Sá. Então o Dorival ele tá com o entendimento de que o Victor Sá ainda está se adaptando, mas que vai ser um jogador muito importante no decorrer da temporada. Então para essa partida específica ele falou, pô, vou segurar você, vou voltar aqui com o Arthur, vamos voltar com em tese a força máxima possível para esse confronto, conto com você, mas por agora eu prefiro mais uma opção tática e técnica, eu prefiro apostar no Arthur e por isso que o Victor Sá acabou começando no banco. Já Pablo Maia, Lucas Ramon e o Wendel foi um fator físico, principalmente o Lucas Ramon era um jogador que não aguentaria jogar mais do que 45 minutos, eles não estavam desequilibrados fisicamente, mas eram jogadores com um índice de desgaste um pouco maior do que os demais. Então o Dorival pensou, ou eu vou com esses jogadores por convicção e acabo perdendo na parte física, mas na parte técnica, na visão do Dorival, eu ganho,
ou eu faço as trocas e na parte física eu também consigo me sobressair. Então foi nessa ideia que ele optou por tirar os dois laterais e também o Pablo Maia, que são, né, são três posições que são talvez as mais exigidas hoje no futebol. No lateral direito, o Lucas Ramon, que vinha jogando praticamente todas, né? Nos últimos 10 jogos do São Paulo ele foi titular e teve uma sequência muito grande nesse quesito. Acabou saindo para a entrada do Aurélio Buta. O Wendel também foi bola cantada na live, também no vídeo que saiu às 5, né? Eu até falei falei, pô, me passaram o Wendel, mas eu acho que vai o Iago. E realmente eu achava que o Iago era muito feeling, confesso para vocês que não era informação, era puro chute, era uma pura impressão de quem acompanha, de quem vê, de quem conversa com pessoas, não era algo confirmado, só que o Iago acabou realmente sendo titular e gostei do Iago, tá? A gente vai precisar começar a conversar até já sobre uma titularidade do Iago, não porque ele é muito melhor do que o Wendel, mas é porque ele é mais seguro e burocrático. E às vezes a gente está precisando um pouco mais disso. E aí, o Pablo Maia também, né? O Pablo Maia também vem jogando todas, então é um jogador que já está com um desgaste um pouco maior. Então a ideia foi ganhar na parte técnica com a entrada do Danielzinho, e aí você ter realmente o Newton ali para ganhar esses duelos da parte mais física. Então você optou por fazer essas trocas, essas alterações, e aí foram cruciais para que o São Paulo pudesse realmente ter essas oportunidades que teve no jogo contra o Bolívar. Tá? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Beleza? Vamos avançando aqui agora e tem jogadores aí que estão fora dos planos, que já não é novidade para ninguém, que estão treinando em Cotia, rapaz. Isso mesmo. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo colocou 4 jogadores afastados para treinar em Cotia. Olha essa. O São Paulo mandou 4 jogadores fora dos planos do técnico Dorival Júnior para uma programação de treinos no CT de Cotia, utilizado pelas categorias de base, pelo menos até o final desta semana. Tá? Então, pelo menos até o final desta semana, esses 4 jogadores vão continuar treinando em Cotia. Quem são os jogadores, Gabriel? Os jogadores nessa situação são o volante Luan, os laterais Cédric Soares e Mike e o zagueiro Matheus Belém. Então, esses 4 jogadores aí que não estão treinando com grupo, é sempre bom lembrar, tá? Por mais que eles estão treinando em Cotia essa semana, eles estavam treinando na Barra Funda, mas em horário alternativo. Eles não estavam treinando com o elenco do São Paulo. Tá? Eles estavam treinando separado e agora estão treinando em Cotia, pelo menos nesta semana aí. Inclusive, o Cédric Soares hoje postou uma foto no Instagram, né? Ele postou lá uma foto dele chegando no CT de Cotia e colocou segundo dia em Cotia. Vamos! Foi o que ele postou aí nas suas redes sociais, né? O volante Luan, né, junto com os outros jogadores, vinham treinando em horário alternativo ao elenco no CT da Barra Funda. Eles estão no mercado em busca de clubes interessados, já que foram comunicados pela diretoria que não fazem parte dos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, entendeu? O Cédric Soares tem contrato com São Paulo até o final de 2027. Parabéns aí, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa. Muito obrigado, jogador encostado aí, não serve para o São Paulo. Fora dos planos tem contrato aí até o fim de 27. Tem mais 1 ano e meio de contrato. Obrigado aí para a pior gestão da história, mais uma na conta aí de vocês. Enquanto o Luan tem contrato apenas até o final desse ano, né? O Luan e o Matheus Belém têm contrato até o final do ano, já pode até assinar um pré-contrato com qualquer time, né? O Mike já tem um contrato mais longo. O Mike, que havia perdido espaço sob o comando do técnico Roger Machado, antes mesmo de ser afastado das atividades, ele tem contrato com o São Paulo até maio de 2028, né? Então, a gente tem aí Cédric, a gente tem Luan e Matheus Belém com contrato até o final do ano, Cédric até o final de 27 e Mike até maio de 2028, né? Então, assim, o Mike, né, cara, por ser um jogador jovem, ter um contrato mais longo, até 28, e ele, por ser jovem, também um jogador da base, ele é um caso para você emprestar, para ele ganhar rodagem em outro time, ganhar experiência, minutagem e, quem sabe, voltar um pouco mais pronto, um pouco mais de rodagem para o São Paulo. Aí, acho que no caso do Mike, o caminho é esse. Agora, Luan e Cédric Soares já não tem mais o que entregar para o São Paulo, e o Matheus Belém também não. Então, acho que desses 4 jogadores,
O único ainda que pode render algo para o São Paulo é o Mike, por ser jovem ainda, né? Agora, o Luan, o Cédric Soares e o Matheus Belém, cara, assim, não tem mais nada para acrescentar ao São Paulo, né? O Luan tá se arrastando no São Paulo tem tempo, já foi emprestado, voltou, até teve uma chance aqui, outra ali com o Crespo, né? Mas acabou que não virou. Quando teve chance, se machucou. Também não lembro que teve um jogo contra o Santos na Vila no passado que o São Paulo jogou com o time reserva por conta do jogo contra a LDU, né? E o jogo contra o Santos antecedeu o jogo contra a LDU, botou o time reserva, o Luan foi jogar, se machucou, né? Então, quase não joga. Quando joga, se machuca, então não faz mais sentido. Cédric Soares, então, não vou nem falar nada. E o Matheus Belém é um negócio incrível, né, cara? O Matheus Belém emprestado com um monte de time, aí vai pra Chapecoense, volta de empréstimo sem jogar, não para em lugar nenhum. Aí depois ele foi acertar com o time lá do Azerbaijão, agora já nessa janela aí, depois voltou porque deu errado. É um negócio inacreditável que acontece com o Matheus Belém, né? Acontecem umas coisas na carreira dele que é bem bizarro, né? Sinceramente, não sei o que acontece aí não, mas... Vou falar uma notícia ruim do São Paulo, porque, meu Deus do céu, que fase vive o São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo foi condenado novamente na FIFA agora a pagar uma dívida de 6 milhões ao Yegson Mendes. Vocês lembram do Yegson Mendes? Ele chegou logo após a Copa do Mundo de 2022, todo mundo aí falando dessa contratação, que o São Paulo tinha mandado bem, né, mandado bem nessa contratação, mas, meu Deus do céu, não jogou absolutamente nada. É umas contratações, velho. É aquele André, como que é o nome dele, velho? O que veio da Lazio lá, esqueci o nome dele, comenta aí. Eu acho que é André, alguma coisa. É o Colorado também, meu Jesus amado. Yegson Mendes, é só as coisas absurdas que o São Paulo faz, né? Júlio Casares está de parabéns. E, como sempre, o Júlio Casares não honrou com o compromisso, com a palavra dele e acabou ficando devendo algumas coisas ao Yegson Mendes e ele colocou o São Paulo na justiça. E ele tá certo, mano. Ele não pediu pra ser contratado, é o que eu sempre falo, não pediu pra ser contratado. Quem foi atrás dele foi o São Paulo. Colocou no contrato, não colocou? Acabou, morreu as ideias. Matou a nota, rapaziada. Tá no contrato, tem que ser cumprido o que tá no contrato. Não cumpriu, o São Paulo foi condenado na justiça e agora, se não pagar o Yegson Mendes, vai sofrer um novo transfer ban. Olha a situação que está o São Paulo Futebol Clube. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa gestão maravilhosa do São Paulo e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu quero falar com vocês aqui, ó, é sobre André Silva, galera. Rapaziada, o André Silva não foi relacionado pro jogo, nem contra o Coritiba, né, galera, por opção técnica, beleza? O Dorival não quis relacionar o atleta tava à disposição, acredito eu que o Dorival não vai utilizar ele mais, porque sabe que o São Paulo vai negociar o jogador, né, rapaziada? E o André Silva agora abriu conversas aí, ó, para ir para uma nova equipe do futebol brasileiro. Eu estou falando do Internacional. É isso aí, o Internacional tem interesse na contratação do André Silva, vai fazer uma proposta aí para o São Paulo liberar o jogador e o São Paulo não deve dificultar muito para liberar o atleta, beleza? O atleta vai ser jogador do Internacional. Lembrando que recentemente ele completou um ano, um atacante, velho, um ano sem balançar as redes, é complicado, né? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o André Silva e vamos para a próxima notícia. E olha quem voltou para o cenário aqui do São Paulo Futebol Clube, ele que critica bastante a diretoria do São Paulo, né? Tá tentando fazer uma reforma no estatuto do São Paulo, tentando separar o social do clube, né? O Diego Fernandes, aquele cara lá que pode trazer investidores para o São Paulo, ele tem muita grana, foi responsável pela vinda do Ancelotti para a seleção brasileira, né? É um cara que tem muito dinheiro e muito reconhecimento no cenário do futebol. O Diego Fernandes agora se alinhou ao Marcelinho Portugal Gouveia, galera. É isso aí, o Marcelinho Portugal Gouveia, que por enquanto completam 6 anos do anúncio do São Paulo da contratação do Luciano. O Luciano, que chegou ao 100º gol com a camisa do São Paulo recentemente, conquistou títulos importantes, o Campeonato Paulista, que quebrou aquele jejum de 9 anos sem conquistas, esteve também na campanha do título da Copa do Brasil. Muita gente fala, no título da Copa do Brasil o Luciano foi reserva. Mentira, ele foi reserva na volta da semifinal, porque ele estava suspenso, na verdade, e foi reserva nas 2 finais. Mas o Luciano teve um papel crucial naquela Copa do Brasil. Ele fez gol, se não me engano, contra o Sport fora de casa, se eu não estiver enganado. Ele foi muito importante nos jogos contra o Palmeiras, tá? Para mim, tá? Uma das melhores exibições do Luciano com a camisa do São Paulo foi no Allianz Parque, naquele confronto contra o Palmeiras, que a gente acabou virando por 2-1. Teve o gol do Piquerez, lá que o Rafael falhou, e depois teve o gol do... Caramba, quem fez o primeiro gol do São Paulo? Eu esqueci quem fez o primeiro gol. Eu sei que o segundo foi do David, DVD.
Mas eu esqueci quem foi o primeiro gol. Foi o Nestor. Foi o Nestor? Ih, rapaz, fugiu. Mas ele foi crucial nesse jogo, tá? Para mim foi uma das melhores atuações do Luciano com a camisa do São Paulo. E contra o Corinthians ele fez o gol de empate, o gol que ajudou também a classificar, porque a gente ganha aqui de 2-0, 2-1, né? E esse gol que a gente consegue tirar ali de empatar fez muita diferença pra gente. Aquele gol, né, com a foto histórica dele chutando a bandeirinha e tudo mais. Mas aí eu lanço para vocês a questão, né? Desses 6 anos, se o Luciano virou ou não ídolo do São Paulo. Eu quero saber de vocês aí nos comentários se vocês consideram ou não o Luciano ídolo. Acho que vale o debate. São Paulo, tá? Então, só para fechar, até para o vídeo não ficar tão longo, na segunda-feira houve a reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo, que começou a debater ali algumas ideias sobre a reforma estatutária, né? E um dos principais pontos, na verdade, foi a divergência da autonomia que talvez teria a comissão, o Conselho de Administração, né? A reunião, inclusive, está gravada. A partir de agora, todas as reuniões do Conselho Deliberativo serão gravadas, tá? E está lá no site, no YouTube do São Paulo. E uma das principais divergências sobre isso, o Éder, que é um conselheiro do São Paulo, o Éder Lago, que ele também ele já presidiu o Paulistano, ele acabou ficando com a vaga, eu não lembro de qual, foi recentemente que ele pegou uma vaga de algum outro conselheiro que acabou indo embora. Ele questionou bastante essa autonomia que teria o Conselho de Administração, essa ideia de presença de ter profissionais independentes, ele debateu muito esse caso. O Alfano, que é o idealizador, um dos idealizadores do projeto, também teve voz, e uma das justificativas que ele teve foi de, poxa, a importância de ter um conselho de administração é que e ele assumiu isso. No período em que sou conselheiro do São Paulo, eu aprovei 6 orçamentos. Eu aprovei esses 6 orçamentos, inclusive da gestão Casares. Só que os 6 orçamentos não foram cumpridos. E é uma das questões que eles querem terminar. E é uma das principais questões. O conselho de administração teria o poder de questionar e levar ao conselho deliberativo o presidente que não cumprir também com o plano orçamentário. Porque uma coisa é você não cumprir com o plano orçamentário porque você teve um faturamento maior, mas se você não cumprir as contas que você fez, o déficit que você tinha falado que teria, enfim, são várias das divergências que aconteceram. Foi um debate que foi muito explorado, mas um dos principais pontos foi justamente essa ideia. E aí fica a questão: por que esse questionamento de ter pessoas de fora, profissionais, monitorando o clube? Por quê? Por que esse receio? Por que este medo? Isso não é só sobre o Éder, inclusive o Éder, o espaço está aberto aqui para você querer dar o seu parecer, mas isso vale para os outros conselheiros. Por que esse receio de ter gente profissional de fora? Por que esse receio de aumentar o compliance, de aumentar a fiscalização, de ter um órgão independente com poder para, se tiver coisa errada a gente vai apontar e isso pode ser julgado e ido para o conselho? Por que esse receio? Por que este medo? Eu gostaria muito de entender o porquê disso, tá? E aí, só para fechar, o São Paulo começa a busca por novos reforços, tá? Teve uma reunião com o técnico Dorival Júnior na última segunda-feira, e isso é uma reunião que sempre acontece, tá? Foi uma reunião pela manhã, onde eles conversaram sobre planejamentos. O Rafinha conseguiu convencer o Dorival sobre a busca por um camisa 10. O André Silva e o Cauli não agradaram ali nessa função. A tendência, inclusive, é do Cauli também acabar perdendo um pouquinho de espaço. E a expectativa é do São Paulo começar a trabalhar com isso. E até... eu vou dar uma apurada melhor sobre isso. Acredito que o Pedro Ferreira tenha sido relacionado para a partida e o Cauli não. Mas conforme o dia a gente vai dando uma monitorada, uma olhada sobre isso. Porque o Dorival está bem decepcionado com o rendimento do Cauli, tá? Expectativa até que o Cauli não fique, mas depois eu vou falar mais detalhes sobre isso. Não fique, na verdade, pro ano que vem, né? Não bata as metas, porque a tendência dele ficar aí do decorrer. E o Dorival gostaria de trabalhar um pouco mais, de ter um outro centroavante, tá? Ele testou o Gustavo, testou o Rian, mas há um receio muito grande por parte do Dorival, porque ele esperava que o São Paulo estivesse numa situação um pouco mais cômoda e confortável neste momento, e aí vem aquela velha prática, como já aconteceu com o Osório. Pouca gente falou, o Osório não fez absolutamente nada de ruim, muito pelo contrário, mas por conta da pressão, por conta de ser um clube que briga contra o rebaixamento, por conta dos resultados negativos, o Domingos Duarte já chegou tomando conta da posição, enquanto o seu companheiro de zaga tem falhado.
e o Osório foi escanteado. E aí agora, mesmo com o Rian e o Gustavo tendo oportunidades, eles querem trazer um outro centroavante, com aquela velha desculpa de que não, é um momento difícil, a gente precisa reforçar o time, precisa de jogadores mais cascudos nesse momento e tal, e mais uma vez a tendência é dos garotos acabarem ficando escanteados. Então é mais ou menos essa busca que o São Paulo terá por reforços nesta janela de transferências. O São Paulo está movimentando os bastidores do mercado da bola em busca de opções para encorpar o elenco. A diretoria tricolor abriu negociações oficiais para tentar a contratação do meia Alan Guimarães, de 26 anos, que atuou recentemente pelo Moreirense de Portugal. Livre no mercado após o término de seu vínculo com a equipe portuguesa, o jogador entra como uma oportunidade viável para o clube, já que não exige investimento para a compra de direitos econômicos junto a outra agremiação. As conversas entre os dirigentes do tricolor e o staff do atleta já foram iniciadas. A intenção da cúpula são paulina é avaliar os valores salariais, tempo de contrato e luvas operacionais para alinhar a transferência dentro da realidade financeira da instituição. Alan Guimarães é visto como um perfil capaz de somar rotatividade e dinamismo ao setor de meio-campo do São Paulo, oferecendo mais alternativas à comissão técnica no decorrer das maratonas de jogos da temporada nacional e continental, caso as tratativas progridam de forma positiva nos próximos dias. O meia realizará exames médicos e assinará o contrato para ser integrado aos trabalhos no centro de treinamento da Barra Funda. E aí, torcedor tricolor? Acha que Alan Guimarães seria um bom reforço para o meio-campo do São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.